Ela tinha 18 anos quando, numa noite que parecia terminar como qualquer outra, tudo o que conhecia desmoronou em poucos minutos. A imagem ficou presa na cabeça de Shuli. O telefone vibrando com notificações que não cessavam. A luz azul da tela pintando seu rosto de pálido. A voz de Shenley se elevando no meio do bar. Uma frase cortante, antes de um riso que parecia combinar com a música alta. Ele a chamou de responsável por segurar oportunidades. Disse que ela era um fardo que já não cabia na vida dele, e saiu com a mulher que estava ao seu lado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não houve sussurros gentis. Não houve explicação. Só a sensação de que a sala inteira havia virado plateia de uma humilhação, que viralizaria em menos tempo do que lhe levara a escolher a sua bebida. Alguém gravou. Alguém postou. Em minutos, comentários surgiram rotulados com nomes que nem queria ler. Ela, que desde os 15 anos aprendera a medir cada passo para não causar problemas ao tio que a criara, sentiu o chão abrir sob os próprios pés. Zhou Chuli cresceu aprendendo a ser invisível. Órfã desde pequena, viveu sob o teto firme de tio Lian, que trocara a morbidez do luto por uma disciplina protectora. Ele dizia que o mundo era duro e que mulher, sobretudo mulher jovem, precisava ter mais do que beleza e sorriso. Precisava ter segurança. Chuli trabalhava desde cedo para não depender. Estagiou em uma agência, fez cursos à noite, entrou como assistente júnior no departamento de comunicação da Azevedo Group, a corporação que detinha olhares e contratos em toda a cidade. A empresa era um prédio de vidro que rasgava o céu e onde as pessoas falavam tão afiado quanto as gravatas dos executivos. Ela tinha 18 anos, maior de idade. Repassava para si mesma quando a vergonha ameaçava torná-la menina outra vez, e apesar de tudo, sabia quais escolhas podia fazer. Naquela mesma manhã em que as notificações a acompanharam ao trabalho, tio Lian batia à porta da sala com preocupação, e em voz baixa que não queria se espalhar, pronunciou palavras que tinham sempre o mesmo tom. Você precisa garantir o amanhã. Havia um sentido prático e urgente no pedido. Casamento poderia ser uma âncora. Estabilidade para quem nunca tivera raízes além das paredes que já conhecia. A proposta veio como uma carta sem cerimônia. Ricardo Azevedo, 45 anos, dono e rosto reservado do conglomerado, enviou um assessor. Não era comum que o magnata se envolvesse em detalhes pessoais da empresa, e menos ainda em contratos que tocassem vidas. Ricardo era reputação e silêncio. Suas aparições eram calculadas e raras, e o nome dele bastava para desviar rumores. A notícia de que ele estava ali, na antessala, fez o coração de Chuli bater de uma maneira que não importava se era medo ou curiosidade. Encarou a proposta várias vezes antes de aceitar. Casamento contratual por um período determinado. Um acordo público que protegeria sua imagem dos ataques de internet, garantia financeira para o tio, cobertura legal contra chantagens. Em troca, ela aceitaria o papel de esposa em eventos, redes sociais e vida pública. Nada mais que isso. Não havia promessas de conto de fadas, nem garantia de paixão. Havia, acima de tudo, segurança. Ela estudou o documento com a seriedade de quem avalia cada cláusula como possível vida. O contrato deixava claro que ela era maior de idade, 18 anos, e que a decisão era inteiramente sua. Quando assinou, a mão tremeu, mas a cabeça estava fria. Não era uma rendição. Era uma escolha estratégica. Se aceitar agora, controlamos a narrativa, disse tio Lian, como se isso fosse um consolo prático. Chuli sabia que algumas pessoas veriam aquilo como venda de liberdade. Outros como traição ao próprio coração. Para ela, era uma ponte até que pudesse construir algo que fosse seu, sem ter que pagar por isso com humilhações diárias. Ricardo recebeu-a uma vez, poucos dias depois, em seu escritório que parecia um observatório sobre a cidade. Havia uma janela contínua que deixava a metrópole parecer um tabuleiro iluminado. Ele veio frio no primeiro contato, com os mesmos olhos que examinavam relatórios e meninos prodígio do mercado. A voz dele, porém, foi direta. É um acordo profissional. Regras claras, limites respeitados. Ele mencionou a idade de Chuli com a neutralidade burocrática de quem risca números de uma planilha. 18 anos. Havia uma linha de cuidado naquele detalhe. Um peso de responsabilidade que ele não disfarçava. Eles conversaram por um tempo que pareceu curto demais, para tanto que precisava ser dito. Ricardo tinha 45 anos. Isso significava vida construída, cicatrizes públicas,
e a vantagem de saber quando um rumor poderia destruir não só uma reputação, mas projetos inteiros. Shuli, por sua vez, ao se perguntar por que um homem com tanto poder envolveria-se na vida de uma jovem, não encontrou explicação imediata. Ele alegou interesse em estabilidade organizacional. Ela, interesse em não ser mais alvo de piada. O contrato foi lido, discutido, assinado. Houve apertos de mão formais, olhares que mediram distância e limites, e a sensação estranha de que, ao colocar sua assinatura ali, algo em Shuli mudava. Não para sempre, mas o bastante para que o futuro fosse outra coisa. Quando saiu do prédio da Azevedo Group, sentiu o peso da cidade sobre os ombros, mas também uma capa invisível que, pelo menos por enquanto, a protegia. Se essa história já te prendeu, curta, e fique até o final para ver como tudo se desenrola. Os primeiros dias depois do casamento contratual foram um exercício constante em etiqueta e protocolos. Shuli mudou de apartamento, deixou o bairro com cheiro de padaria barata para um flat vigiado por câmeras e acesso controlado. A casa nova não era exatamente uma mansão, porque Ricardo não queria exibir. Mas os corredores eram largos, as paredes, silenciosas. Ainda assim, havia um calor humano pequeno em objetos que alguém havia colocado ali para ela. Um conjunto de xícaras no armário, uma toalha dobrada do jeito que tio Lian gostava, pequenos cadernos com rascunhos que ninguém assinava. No trabalho, a reação foi imediata e previsível. Azevedo Group não era apenas uma empresa. Era um microcosmo onde rumores cresciam como fungos nas frestas. Colegas sorriam com contenção. Alguns a olhavam com uma curiosidade quase científica, como quem estuda um experimento social. Outros, com disfarce de bondade, faziam piadas que chegavam abafadas. Yara, da equipe de marketing, foi das primeiras a se aproximar com sinceridade. Se precisar de alguém para cobrir qualquer evento, me chama. Havia empatia nos olhos dela, e Shuli percebeu que, mesmo num mundo tão cortante, alguns gestos continuavam simples e verdadeiros. Mas também havia quem não perdoasse. Juana King, uma executiva da área de relações institucionais, exibiu desde o começo um interesse afiado e frio. Juana deixou escapar comentários em reuniões, sempre medidos para fazer Shuli parecer ingênua. Ela não escondia a visão de que o casamento era um movimento calculado para a ascensão social. De um lado, um magnata assumindo o controle de uma figura jovem para limpar imagem. Do outro, uma família que precisava de estabilidade. Juana gostava de armar perguntas incendiárias nos corredores, observar reações e assistir à confusão se espalhar como pólvora. Ricardo, contudo, tomava medidas com a precisão de quem não tolera danos que afetem a instituição. Ele intervinha quando uma conversa atravessava limites, alterava agendas, pedia que assessores cortassem rumores antes mesmo de ganharem formato de notícia. Não era um homem gentil em gestos calorosos. Era um comandante que sabia proteger seus interesses. E aos poucos, essa proteção começou a desenhar algo diferente. Gestos pequenos que não exigiam declaração. Quando um executivo tentou desfazer o cronograma de um projeto em que Shuli trabalhara por semanas, Ricardo pediu uma reunião e devolveu o crédito à jovem com uma frase curta e pública. Esse projeto foi idealizado pela equipe de comunicação, liderada pela Shuli. O tom não foi paternalista, foi corretivo, e para alguns, surpreendentemente justo. Shuli sentiu, nas semanas seguintes, uma oscilação entre gratidão e desconforto. Havia momentos em que o cuidado de Ricardo a protegia de afrontas, que a deixavam nua diante de plateias imaginárias, e outros em que essa mesma proteção soava como barreira entre ela e a própria liberdade de errar. Aprendeu então um novo tipo de limite. Aceitava o auxílio quando havia perigo real. Recusava quando o gesto parecia interferir no seu espaço de decisão. Disse a si mesma com firmeza que a assinatura no contrato não neutralizava sua vontade. A primeira prova concreta veio numa noite de lançamento de um produto importante da Azevedo Group. O evento, cheio de luzes e jornalistas, era um palco ideal para quem queria fabricar uma crise. Havia rumores de que certas pessoas da concorrência usariam a festa para provocar incidentes, e Juana, com seu sorriso cortante, sussurrara que o mundo corporativo era mais divertido quando alguém perdia a pose. Shuli subiu no palco com a roupa que escolhera para se sentir profissional, discreta, mas elegante. E cumpriu o papel pelo qual fora contratada. Postura, discurso curto e presença firme,
ao lado de faces que já tinham tempo de antena. Foi no coquetel, longe dos microfones, que alguém tentou transformar a noite numa cilada. Um rosto conhecido da noite, um produtor que apostava em fofocas e imagens, aproximou-se com uma proposta que parecia inocente. Vamos ao lounge privado conversar sobre a campanha? Tenho material que interessa. Julie, cuja intuição já aprendera a recuar, respondeu com educação e um não que deveria ter bastado. Mas a pressão da sala, a música e a bebida fizeram com que o produtor insistisse, e numa fração de descuido, ela aceitou sentar por alguns minutos para ouvir o que ele tinha. O material era uma gravação antiga, filmada dias antes, em que Julie aparecia num ambiente pouco elegante, a imagem editada para sugerir algo que jamais acontecera. A câmera, escondida, captara apenas fragmentos fora de contexto, e o produtor, com a frieza de quem vende notícia, ofereceu um acordo. Silêncio, em troca de dinheiro. A chantagem começou ali, num tom baixo, com a ameaça velada de que se ela não cedesse, as imagens chegariam às redes e aos canais que gostavam de escândalos. Julie sentiu as paredes fecharem. Não era apenas a vergonha que pesava. Era a sensação de que, mesmo com o contrato, havia feridas que dinheiro não poderia colar. A chantagem era uma violação, e ela, que já aprendera a medir riscos, decidiu não ceder. A noção de que alguém podia comprar seu passado e vendê-lo como acusação a corroía. Quando tentou se afastar, o produtor levantou a voz como se quisesse chamar atenção. As palavras começaram a circular, e num instante, havia olhos curiosos voltados para eles. Foi então que Ricardo apareceu. Não entrou com dramatismo. Não precisou. Caminhou até o lounge com a calma austera de quem entendia como as peças se movem. O produtor ficou mudo diante do olhar simples e cortante do homem de 45 anos. Ricardo falou uma frase que baixou a temperatura da sala. Esse é um evento do meu grupo. Aqui ninguém usa a vida de ninguém como mercadoria. Ele não levantou a voz, mas sua presença funcionou como certidão. Havia um dono, havia limites. O produtor esmoreceu. A gravação, no entanto, não desapareceu. A ameaça continuava sendo um argumento nas mãos erradas. Ricardo cuidou para que a situação não escalasse ali. Pediu que o produtor deixasse o local e anunciou que apuraria a origem da oferta. A equipe de segurança foi ativada, e a noite continuou, como se nada houvesse acontecido para a maioria dos convidados. Para Julie, porém, aquela intervenção teve sabor ambíguo. Alívio, sim, mas também um lembrete de que naquela rede de poder, ela ainda era um troféu que podia ser exibido ou descartado. No fim da noite, quando o último copo foi recolhido e as luzes da sala devolveram o silêncio, Ricardo a esperou num corredor que dava para o estacionamento. Não disse que a protegeria sempre. Em vez disso, perguntou com uma voz que já começava a revelar o traço de preocupação que o trabalho não permitia. Conte-me como aconteceu. Diz a verdade. Julie sentiu vontade de esconder vergonha, de inventar que nada ocorrera. Mas desabou num relato seco, sem lágrimas, sobre a sequência até o produtor. Ele ouviu sem interromper, como um juiz que registra fatos sem julgar o caráter de quem fala. Você não tem obrigação de carregar isso sozinha, afirmou ele quando terminou. Não havia ternura explícita, mas havia um respeito que chocava pela simplicidade. Estava disposto a enfrentar as consequências institucionais de um ataque, mas não queria que ela se tornasse refém do silêncio ou do medo. E você tem o direito de decidir como reagir. Eu apenas farei o que estiver ao meu alcance dentro da empresa. A partir dali, o vínculo entre proteção e escolha começou a se desenhar em pequenos gestos. Uma mensagem pela manhã perguntando se havia comido. Uma anotação discreta na agenda para que não ficasse sozinha em eventos arriscados. Um assessor que meticulosamente revisava convites. Julie, que na infância aprendera a confiar em poucos, observava cada movimento como quem testa limites. Aceitava a ajuda quando sentia que ela empoderava e recusava quando parecia controladora. Mesmo assim, as sementes da intriga não deixaram de germinar. As redes sociais continuaram a funcionar como aparelhos que amplificam o menor detalhe. Comentários maliciosos surgiram novamente, insinuando que o casamento era apenas fachada. Nas semanas seguintes, Juana King intensificou a estratégia de desgaste. Perguntas sutis que levavam a respostas desconfortáveis, e um interesse particular em associar Julie a escândalos passados.
O ambiente corporativo, que já exercia pressões por si só, transformou a jovem em figura pública, sem que ela tivesse pedido aquilo. Para alguns, a cena produzia entretenimento. Para Shuli, era teste de resistência. O ponto de virada de verdade, o que mudaria o termo casamento contratual para coexistência com histórias, começou a se formar num telefonema inesperado. Era a voz de uma mulher que dizia ter algo que pertencia a ela. Provas. A palavra provas reverberou em Shuli como o som de uma porta que trancava. A mulher sugeriu um encontro e deixou uma condição sucinta. Venha sozinha. E não conte a ninguém. O telefone desligou. A saudade que a traição de Shenley deixara já não era apenas dor. Era vulnerabilidade. A proposta de encontro apareceu no mesmo momento em que ela tentava organizar a vida com novos limites. O convite poderia ser armadilha. Poderia ser a chance de encerrar o assunto para sempre. A prudência sugeriu recusar. O medo de um golpe permanente sugeriu aceitar. Ela contou a tio Lian? Não imediatamente. E quando o fez, ele foi pragmático. Se for a verdade, traz provas aqui. Não se arrisque num encontro às escondidas. Ricardo, por sua vez, quando informado pelo assessor sobre o telefonema, colocou a questão em termos técnicos. Ameaças assim exigem proteção. A primeira regra é não ir sozinha. Havia uma tensão delicada aí. Proteção que vinha com ordens. Na manhã marcada, Shuli escolheu ir. Não por imprudência, mas por vontade de controlar o desfecho. Decidiu que iria acompanhada, mas não dirigida. Pediu que uma colega fosse junto, um rostinho conhecido. Yara, sempre leal, topou. Ricardo não aprovou o plano. E a discordância, pela primeira vez, foi explícita entre a proteção que ele queria impor e a autonomia que ela buscava exercer. As palavras foram curtas, firmes. Você não vai sozinha, disse ele. Você vai com quem achar melhor. Só peço que me informe. Shuli concordou a contragosto. O encontro, marcado num café discreto, não foi o que imaginara. A mulher que a recebera não trouxe apenas provas. Trazia também a versão de quem, por interesse, transformara imagens e conversas em mercadoria. Havia nomes velados, ameaças implícitas e uma conta que crescia com cada minuto de silêncio. A chantagem, explicou a mulher com a sinceridade de quem vive daquele mercado, era negócio. Temos material, temos compradores. Quer silêncio? Paga-se. Quer exposição? Não paga-se. O tom era de quem tratava vidas como mercadorias, e não como pessoas. Shuli respirou fundo. Por um instante, sentiu o peso do contrato com Ricardo como um cobertor que poderia aquecer ou sufocar. Se cedesse ao extorsionário, manteria uma paz superficial. Se expusesse tudo, poderia reduzir a confiança que já começava a se formar, ao lado de um homem que não havia pedido para se envolver emocionalmente. A escolha pendia entre futuro e dignidade, entre silêncio e verdade. Ao sair do café, as mãos tremiam. Havia decisões a tomar, e a cidade parecia ouvir o rumor de cada uma delas. A cena que se desenhava era de alguém que passara da vergonha ao plano, da sombra para a ação. Ainda não se sabia como tudo terminaria. Mas algo tinha mudado. A humilhação inicial não era mais apenas um corte no passado. Tornara-se matéria-prima de uma nova existência, forjada em escolhas que Shuli estava aprendendo a assumir. As peças no tabuleiro começavam a se mover em direções que não poderiam mais ser controladas por rumores. Ela ainda não sabia que poucas semanas adiante, alguém filaria uma tentativa de exposição num corredor escuro de um hotel, e que, quando isso ocorresse, o primeiro impulso de Ricardo seria agir não apenas como chefe, mas como algo mais íntimo e complexo. A história que começara com uma humilhação se encaminhava para territórios onde poder e afeto se encontrariam de maneiras improváveis. Até lá, restava a Shuli aprender a andar com a nova sombra que a seguia, entre a escolha de quem ela era e a imagem que o mundo insistia em lhe atribuir. Não foi numa explosão dramática que a armadilha se revelou, mas em detalhe. O corredor escuro de um hotel, onde a luz vinha dos monitores de segurança e do brilho frio dos letreiros. Alguém havia marcado encontro com ela sob a promessa de provas que trariam fim à chantagem. Shuli lembrava-se de cada passo naquela noite. O sapato que pressionou o calcanhar,
A respiração rápida por causa da ansiedade. O celular guardado no bolso como promessa de uma saída. Havia desconforto no ar, um ruído de vozes vindas de longe, e a sensação de que a trama que a perseguia não respeitava limites físicos. Quando a figura que prometera a verdade apareceu, não era a mulher do café. Era um rosto diferente, mais fechado, com olhos que calculavam riscos. Começaram a falar. O aviso que fizera a Ricardo, que não fosse sozinha, parecia agora um conselho amargo que ela relutava em seguir à risca. Não queria transformar um encontro em espetáculo. Ainda assim, instinto levou-a a manter o telefone em mãos e a pedir que Yara ficasse à distância, pronta para intervir. Preferia decidir, agora que já não era uma menina sem sombra de defesa. A conversa deslizou para pressões. A pessoa afirmou ter materiais novos, ofereceu negociações que cheiravam a extorsão. Houve um momento em que Julie percebeu que algo fora combinado. 2 homens encostaram-se à parede como se tivessem sido convocados por um roteiro. A princípio, ela tentou recuar calmamente. Mentiras se entrelaçaram com ameaças. O ar tornou-se pesado. Passos apareceram no corredor. Vozes se elevaram. Antes que a situação se tornasse física, um homem atravessou o corredor com passos determinados. A presença não precisava de gestos enormes. Era suficiente o modo como ocupou o espaço. Ricardo não gritou. Não precisava. A maneira como olhou para os 2 homens foi a afirmação de que aquele território tinha dono. As palavras foram poucas, medidas, como quem aplica um remédio amargo. Vocês escolheram um lugar público para fazer algo covarde. Isso terá consequências. A tensão não cedeu porque um pacote de silêncio foi assinado. Cedeu porque havia testemunhas, e o risco de exposição enquanto eles próprios tramavam uma exposição. Os homens recuaram. Um dos encostos deixou cair um equipamento, um pendrive, talvez o suficiente para comprovar que a ameaça se materializava. A equipe de segurança do hotel se espalhou. Os homens foram convidados a se retirar. Houve murmúrios, olhares que cruzaram o corredor, e no meio deles, o momento claro em que Julie soube que aquilo poderia ter terminado bem diferente. Alívio e raiva se misturaram numa textura que a deixou tonta. Na manhã seguinte, ainda com as mãos a tremer, ela recebeu mensagens que mesclavam preocupação com comentários impiedosos. A imprensa, mesmo sem imagens, já roteirizava narrativas alternativas. Casamento por interesse. Envolvimento com magnata. Jovem manipulada. Uma parte dos olhares era de compaixão. Outra, de voyeurismo. Os pilares de sua vida dobraram-se sob ventos que pareciam não cessar. Ricardo, por conta própria, ordenou investigação. Nomeou um assessor para checar contatos, rastrear origens das gravações e identificar quem poderia ter incitado a armadilha. Esse trabalho, que na fala de eleitores frios parecia apenas prática de proteção de imagem, assumiu para Julie outro caráter. Havia quem a defendesse com método. E isso a protegia de um medo brutal. O de achar que qualquer gesto seu poderia ser transformado num produto para a voracidade alheia. Mas a proteção institucional não varreu as consequências reais. Na empresa, as conversas não cessaram. Juana King intensificou as provocações, e o tabuleiro de intrigas se redesenhou. A jovem assistente passou a ser um assunto em reuniões onde ela jamais participava. Houve quem a olhasse com pena, quem com escárnio, e quem com interesse velado. A série de ataques surdos que cresciam como ervas daninhas ameaçava a confiança que Julie tentava reconstruir. Sentiu o peso da vigilância não só sobre seu corpo, mas sobre suas escolhas. Perder o direito de errar parecia o preço que se cobrava sem aviso. E, no entanto, havia respiros. Pequenas confirmações de que ainda podia agir. Quando a equipe de compliance trouxe evidências incompletas sobre o produtor e os possíveis compradores de vídeos, Julie resolveu não se calar. A decisão não nasceu de bravura teatral, mas da sequência de pequenas recusas. Recusar o silêncio, recusar o memorar-se vítima sem reação. Propôs colaboração com a investigação. Vou ajudar, disse. Não deixo que usem minha vida para fazer negócio. A colaboração trouxe algo que nunca sentira antes. Agência efetiva. Participou de entrevistas proteladas com advogados, deu declarações seladas que permitiram ao jurídico coletar provas, compareceu a uma delegacia para registrar queixa. Cada ato era uma peça que a colocava de volta no comando de sua narrativa. Não foi fácil. Houve noites de insônia,
encontros em salas fechadas com pessoas que checavam suas falas, lágrimas que apareciam quando ninguém olhava. Mas havia também a sensação, tênue e nova, de que a vergonha não seria a peça final do seu retrato. Enquanto isso, fora do campo imediato das denúncias, crescia outro tipo de tensão. Shanley reapareceu na vida pública. Não surgiu com um pedido de desculpas. Surgiu com um escândalo que envolvia sua própria carreira e decisões. A imprensa descobriu uma série de movimentações financeiras duvidosas e contratos que, no passado, ele havia usado para manter uma aparência maior que sua realidade. A notícia caiu como pedra em Lago Sereno, gerando círculos concêntricos de julgamento. Não era coincidência. Muitas das fontes que alimentavam a máquina de difamação tinham ligações com agentes do submundo midiático, que, por sua vez, mantinham interesse em associar rostos às manchetes. Shanley foi empurrado para a capa dos jornais por suas próprias contradições. Uma conta que não fechava, registros que apontavam para um estilo de vida acima do declarado. Em poucos dias, já se falava em auditorias e em uma investigação que poderia vir a resultar em prisões. Shuley observou essa derrocada com calma pesada. Não se alegrava com a queda. A empatia pelos erros humanos, por mais que tivessem ferido, era uma linha que preservava. Mas havia alívio. Sua dignidade não mais dependia do cancelamento de outro. Tornava-se legítima por si mesma. Quando a polícia bateu na porta do antigo namorado para colher depoimento, a narrativa que marcará quem buscava retomar o controle foi menos vingança que justiça. As provas começaram a apontar que Shanley, em busca de ascensão, havia se envolvido com pessoas que lucravam com exposição alheia. O episódio do hotel e o subsequente trabalho investigativo deixaram marcas. Shuley percebeu que havia um preço para expor verdades. Inimigos privados que poderiam usar qualquer espaço para retaliar. Políticos e executivos que torciam para que o status quo se restabelecesse. A Azevedo Group sentiu o impacto. Rumores afetaram reuniões estratégicas, investidores questionaram riscos. Não era apenas a honra de uma jovem em jogo. O escândalo corria o gabinete executivo. Ricardo, cujo nome já fora sinônimo de tudo o que no mercado era sólido, viu seu próprio poder testado. Havia vozes internas que se perguntavam se era prudente ter uma figura sob tal foco ligada tão diretamente ao rosto da holding. A decisão de mantê-la, de proteger os limites acordados, não foi neutra. Telefonemas tensos com membros do conselho trocaram argumentos técnicos por apelos sobre imagem. Houve reuniões longas em que se palpou o custo da proteção. Ele reagiu com algo que não era apenas cálculo. Escolheu ser público. Não apenas como chefe, mas como alguém que assumia um risco reputacional por acreditar que aquela jovem tinha o direito de reconstruir sua vida sem ser explorada. Fez uma declaração que o mercado classificaria como corajosa. Anunciou medidas de combate à violência midiática. Prometeu investigação interna e apoio jurídico às vítimas. As palavras reduziram o espaço de muitos predadores, e ao mesmo tempo criaram inimigos novos, dispostos a pressionar o acesso à diretoria. No meio desse jogo, Shuley continuou a trabalhar. Não se deixou substituir pelo personagem que outros tentavam moldar. Havia prazos, campanhas, relatórios. Sentou-se com sua equipe e, uma a uma, reconstruiu estratégias que lhe davam visibilidade profissional. Decidiu que não aceitaria ser lembrada apenas como um rosto de novela. Queria que seu trabalho falasse. A promoção técnica que recebeu semanas depois foi, para ela, um recomeço tácito. Não era uma chave que limpava o passado, mas uma ferramenta para abrir portas. Nessas noites em que os palavrões invisíveis da internet urravam do lado de fora, havia também cenas domésticas que marcaram a mudança lenta e silenciosa. Em uma noite de febre, quando a gripe a derrubou e o corpo exigiu cuidados, Ricardo deixou a máscara de CEO na cabeceira e agiu de forma carrancuda e precisa. Tirou o casaco, preparou um chá com gengibre que ela não sabia que alguém poderia gostar tanto, acertou a temperatura do quarto e ficou, em silêncio, ao lado da cama. Não houve declaração. Apenas uma presença. Para Shuley, a lembrança daquele gesto pesou mais que qualquer palavra solta. Outro episódio simples que ficou com ela foi uma manhã em que acordou cedo e o encontrou na cozinha, com a luz da cidade ainda apagada, tentando seguir uma receita que aprendera para surpreendê-la. O macarrão ficou errado. O molho, rico demais. Ele se desculpou com uma calma quebrada.
Ela riu, não por ser engraçado, mas porque a imagem do homem austero se esforçando para acertar algo que sabia pouco mostrava fragilidade e um cuidado que não pedia retorno. Os gestos pequenos continuavam a trabalhar como cimento entre dois mundos que precisavam encontrar harmonia: o reino público e o espaço íntimo. Ricardo aprendeu a perguntar antes de decidir. Julie aprendeu a aceitar auxílio sem sentir que vendia partes de si mesma. Em conversas longas, nas quais falavam de família, infância, razões de medo, ele revelou pedaços que o trabalho ocultava. A solidão de quem cresceu protegendo impérios. A sensação de que poucas pessoas viam além do prestígio. Em retorno, ela contou sobre o tio que a criara. As noites de bico para pagar cursos. O medo antigo de ser sempre dispensável. As histórias daquele tempo trouxeram um respeito recíproco não romântico, mas humano. A convivência, porém, não era uma escada reta. Em algumas reuniões, Juana continuava a provocar, a pinçar palavras, a provocar instabilidade. Houve um momento de ruptura, em que a executiva plantou em público a ideia de que a proteção era dissimuladora. Uma venda de imagem para acobertar incompetências. O calor daquele ataque foi tanto que a equipe de comunicação precisou entrar em ação. Julie decidiu que essa vez falaria. Quando a reunião convocou as partes, o ar estava gelado. Olhares calculavam riscos. Julie ergueu-se. E o que aconteceu foi, antes de tudo, uma defesa do seu próprio trabalho. Não gritou, não chorou. Falou com precisão, relatando as decisões que tomara, os resultados das campanhas, os números que mostravam comprometimento. Não virou uma batalha pessoal, converteu tudo em evidência. Ao final, disse com voz firme: não sou uma imagem para proteger empresa X. Sou profissional com responsabilidades e erros, e pretendo aprender com eles. Foi um momento de afirmação que fez alguns se calarem, e outros migrarem para uma posição menos hostil. Não mudou todo o tabuleiro, mas deslocou uma peça. A resposta das redes sociais foi curiosa. A simpatia, acumulada por pequenos gestos verdadeiros, reverteu parte da narrativa. Surgiram artigos que mostravam a progressão de sua carreira, depoimentos de colegas que confirmavam seu profissionalismo, mensagens de apoio de seguidores que viam nela um símbolo de resistência diante da monstruosidade do mercado midiático. A sensação de ser ouvida mitigou, pouco a pouco, a potência das fofocas. No entanto, a crise que selaria a passagem da humilhação para um novo começo veio de forma brusca. Shenley, pressionado por investigações, saiu da periferia, quando um acidente aconteceu numa ponte que ligava bairros. Um caminhão desgovernado colidiu com a traseira do carro que ele dirigia. Não era simples acaso. Investigações posteriores revelariam que a pista havia sido adulterada por um terceiro interessado em causar choque moral e repercussão. No mesmo hospital onde ele ficou internado, documentos foram apreendidos, mensagens interceptadas. O episódio trouxe à tona mais do que um acidente. Revelou conexões que ligavam o antigo namorado a agentes que lucravam com escândalos, com manipulação de imagens e extorsão. Julie recebeu a notícia com uma calma dura. Não houve satisfação nas lágrimas que apareceram. Eram lágrimas por alguém que, de certa forma, fora parte de sua vida e cujo caminho se tornara autodestrutivo. Quando soube que o inquérito apontava para redes de chantagem que exploravam figuras públicas, sentiu que a verdade, finalmente, poderia emergir. Concordou em depor, não por desejo de vingança, mas porque sabia que vítimas podiam ser muitas, e que a única forma de frear a máquina era oferecer suas palavras como peça processual. O processo que se seguiu foi menos cinematográfico que o imaginado. Reuniões com promotores, peritos que conferiam metadados de vídeos, investigadores que mapeavam radiofrequências. Houve medo, claro. Houve também silêncio estratégico. Para Ricardo, aquele era um risco pessoal e empresarial, e ele o enfrentou. Assumiu a posição de testemunha de circunstância. Forneceu recursos para que as apurações prosseguissem. A ação custou-lhe paciência com conselhos e pressão da mídia, mas, ao mesmo tempo, consolidou algo. Sua reputação vinha atrelada não só à sua fortuna, mas ao modo como decidia usá-la. Durante as semanas que seguiram, Julie aprendeu que a justiça é uma estrada longa, de curvas e buracos. Alguns dos que trabalhassem nos bastidores foram identificados e presos. Outros fugiram para sombras globais que um grupo de juristas internacionais tentou alcançar. Juana, que perdera terreno, foi transferida. Numa manobra que não era só punição,
mas reorganização política interna. A vitória não foi total. A sensação de reparo, quando veio, foi gradual e pelo lento reconhecimento público de que ela não fora culpada pelo que ocorrera. Ao final daquele ciclo, em uma tarde de chuva intermitente, Ricardo a chamou para conversar. Não era reunião corporativa. As luzes do escritório estavam mais amenas, e a cidade parecia lavada em tons acinzentados. Ele falou sobre custos, sobre decisões tomadas, sobre o quanto a exposição o afetara. Havia uma fraqueza honesta na voz dele quando disse: proteger você não foi um ato de mérito. Foi uma escolha humana. Julie ouviu. E em vez de recuar, permitiu-se comentar sobre medo e poder. Sobre como ambos tinham sido moldados por perdas. No final da conversa, não houve grandes promessas. Houve um acordo tácito de continuidade. Dali em diante, a relação entre os dois seria construída com mais clareza, menos supressão. Nos meses seguintes, a vida ganhou um ritmo que misturava trabalho intenso com raros lampejos de normalidade doméstica. Houve jantares improvisados, houve noites em que ela trabalhava até tarde, e ele a esperava com uma xícara de café quente. Houve conversas sobre o que fariam se tivessem mais tempo. O afeto foi nascendo como algo discreto, por acumulação de pequenos cuidados. A cidade, que tanto gostava de transformar tudo em drama, parecia agora menos pronta a devorar cada gesto íntimo. Ambos aprenderam a proteger o que era somente seu. No campo profissional, Julie ascendia de forma legítima. Recebeu convite para liderar um projeto de comunicação que envolvia reformular a imagem de algumas marcas do grupo. Foi um desafio que exigiu estratégia e tato. Não era apenas comunicar produtos, mas reconstruir confiança em tempos em que escândalos se espalhavam com rapidez. Ela aceitou com cautela, mas com a determinação de alguém que se reconhecia como protagonista de sua própria história. A apresentação que fez ao conselho ganhou elogios e, de forma quase simbólica, trouxe seu nome para além do rótulo de vítima. O retorno de boa parte do público, que agora a via como profissional capaz e íntegra, trouxe consequências positivas. O mercado respondeu melhor às propostas do grupo, e alguns investidores que temiam instabilidade voltaram a investir. Para Ricardo, a melhora era dupla, empresarial e pessoal. No íntimo, contudo, havia também o trabalho de desmontar preconceitos. Amigos antigos demonstraram surpresa ao vê-la em pé de igualdade com executivos. A tensão entre ser protegida e ser reconhecida profissionalmente se dissipou aos poucos, pelo esforço conjunto. Houve momentos de prova para a relação. Uma reportagem que insinuava favoritismo no processo de promoção surgiu como um novo confronto. Personagens antigos do tabloide tentaram reavivar narrativas. A esposa, beneficiada pelo marido. Julie, por sua vez, decidiu enfrentar a manchete com transparência. Concedeu uma entrevista longa, na qual falou não das emoções, mas dos fatos, projetos, prazos, métricas. A articulação foi crua, objetiva, e surpreendeu alguns que só conheciam a versão superficial. A campanha que ela liderava foi, portanto, vinculada a resultados mensuráveis, o que ajudou a sepultar, pouco a pouco, as velhas histórias. Enquanto a carreira florescia, a vida privada também se redesenhava. Numa noite em que as luzes da cidade espelhavam-se na janela do apartamento, ela percebeu uma mudança física discreta. Sentiu náusea repentina, uma tontura e depois silêncio. Era cedo para conclusões, mas decidiu fazer um teste em casa, sozinha, porque havia algo íntimo demais naquele momento. O resultado apareceu como uma mancha de esperança. Positivo. O chão tremeu, e por algum segundo, o mundo pareceu segurar o fôlego. Quando contou a Ricardo, não houve nenhuma encenação cinematográfica. Ele estava terminando de ler um relatório, com a gravata afrouxada e expressão cansada. A notícia fez suas mãos tremerem no papel. Por alguns instantes, ficaram apenas observando um ao outro, como quem tenta reconhecer as formas do sentimento que cresce. Ele sorriu com surpresa contida e, sem cerimônia, franziu a testa com uma alegria que cabia em lágrimas veladas. Vamos ser responsáveis, disse, num tom que transmitia mais do que a literalidade das palavras. Havia desejo de construir, de proteger, de ajustar o passo. A notícia, quando finalmente tornada pública por eles e não por vazamentos, derrubou outra camada de fofocas. A cidade, imensa e inclinatória, optou por contar uma história nova. A de uma família que se formava no meio do turbilhão.
Mensagens de felicitações vieram de colaboradores e aliados. Houve, claro, comentários maldosos, mas a maioria era de quem desejava bem. Para Shuli, a gravidez era muito mais do que um anúncio social. Era um ponto de virada. A promessa de um futuro que poderia ser construído com outros parâmetros do que os que a feriram. Meses depois, já com a barriga visível apenas para quem habitava sua rotina, a vida mudou de ritmo. Havia consultas, cuidado médico, planos de licença e conversas sobre o que esperar. Ricardo mostrou-se presente de novas maneiras. Acompanhou consultas iniciais, leu sobre nutrição, discutiu nomes que pareciam trazer tradição e modernidade na medida certa. O assombro do magnata diante da paternidade parecia genuíno, não uma pose. Por sua vez, Shuli lidava com as dores comuns da gestação e com uma ansiedade natural que jamais estivera em sua história até então. O medo de que algo pudesse ameaçar a frágil paz conquistada. A família adotiva reagiu com emoção. Tio Lian, que sempre fora prático, derramou lágrimas ao segurar nas mãos o ultrassom. A imagem daquele pequeno ponto era para ele sinal de que a neta que crescera combatendo o mundo, agora seria protegida de outra forma. Não pela submissão, mas pela rede que se formara ao seu redor. Houve jantares onde assuntos antigos foram curados com conversas longas. Houve perdões silenciosos que abriram caminhos a relações menos tensas. O ambiente corporativo também reagiu. A Azevedo Group promoveu uma campanha interna de integridade, que passou a incluir políticas explícitas contra assédio e mecanismos de denúncia mais eficazes. Ricardo, mais visível em pronunciamentos institucionais, explicou sua visão de que o poder deveria ser usado para resguardar pessoas e não para dominá-las. Havia críticos, obviamente, e alguns investidores questionaram o custo político de sua exposição. Mas a narrativa corporativa, desta vez, caminhou para um lugar mais humano. Quando o processo legal contra os chantagistas chegou a um desfecho parcial, prisões, confissões, acordos, Shuli foi convocada a depor publicamente. Olhou para a plateia de jornalistas e, sem espetáculo, relatou fatos e pediu que a atenção do público voltasse para as estruturas que permitem que vidas sejam transformadas em mercadorias. Não pediu gratidão. Pediu responsabilidade. A fala deixou rastros. Houve aplausos discretos, mensagens de apoio e, para surpresa de muitos, uma onda de jovens que decidiram fundar um movimento de proteção a vulneráveis em ambientes midiáticos. Com o passar do tempo, a relação entre Shuli e Ricardo consolidou-se em algo que não era coqueteria de novela, nem marcha fúnebre de poder. Era uma construção lenta, feita de decisões conjuntas e de limites firmemente colocados. Havia juras menores. Não usariam o bebê como escudo de relações públicas. Não permitiriam que histórias alheias definissem suas escolhas. E havia também uma convivência que se tornara leve. Eles aprendiam a rir de pequenas derrotas culinárias, a dividir tarefas e a conversar sobre o futuro com a calma de quem entende que construir família exige persistência. O verão trouxe o anúncio oficial. Eles fariam uma cerimônia discreta, sem alarde midiático. Mais do que proclamar união, a cerimônia, um registro civil simples, seguido de almoço com familiares e alguns amigos próximos, foi um gesto de afirmação. Também foi a resposta esperta a quem seguia inventando histórias e sonhando com conflitos. Eles tomavam o palco que lhes cabia, não o palco que outros lhes ofereceram. Na mesa, entre sorrisos contidos e brindes, tio Lian segurou a mão de Shuli e disse baixinho: "Você foi para longe, voltou melhor, e agora vive o que escolheu." As palavras eram uma bênção contida. O epílogo daquilo que outrora foi uma humilhação veio com um salto discreto. A imagem pública de Shuli mudou. Já não era a jovem reduzida a um clique. Era uma mulher que amparara sua própria história. No trabalho, os resultados do projeto que liderou mostraram que se podia reaprender. E que reputações não são apenas compradas, são ganhas quando o trabalho fala mais alto que a fofoca. Ricardo, por seu lado, mostrou que o uso do poder poderia ter um rosto humano sem perder firmeza. No fim, a notícia mais simbólica foi aquela que nenhum texto em tabloide poderia captar em sua profundidade. O bebê que crescia no ventre de Shuli era a promessa de recomeço. Nem todo recomeço desfaz dor, mas alguns reconfiguram o sentido de pertencimento. Ricardo e ela tinham construído um espaço onde proteção e autonomia não eram contradições, mas complementos.
A idade, que muitas vozes julgavam um tema conflituoso, passou a ser apenas parte do cenário. Os 18 anos dela e os 45 dele eram números que não explicavam o respeito que crescia entre ambos. No último capítulo dessa parte da vida, numa manhã de sol cortado por nuvens calmas, acompanharam juntos uma consulta. O hall do consultório cheirava a papel e limpeza. O ultrassom projetou som claro e primitivo, um batimento constante. Quem os observasse não veria apenas um casal em formação. Veria duas pessoas que haviam aprendido a reconstruir confiança, que haviam afirmado escolhas mesmo quando o mundo parecia gritar o contrário. Shuli segurou a mão dele com força e, sem palavras grandiosas, respirou. Ricardo apertou os dedos dela em retorno, não como um ato de posse, mas como promessa de companheirismo. A cidade continuaria a fazer barulho, evidentemente. Havia inimigos, burocracias e agendas. Mas havia também uma semente plantada no lugar certo. A escolha de dois adultos, conscientes dos riscos, dispostos a construir um lar que não seria apenas castelo de conveniências, mas espaço de verdade, onde a infância poderia começar sem o fardo que ela carregara. O futuro agora parecia possível não por causa da fortuna, mas porque, em meio a humilhações e batalhas, encontraram um acordo melhor. Respeito, limites e pergunta mútua sobre quais valores levariam adiante. Quando a notícia do bebê foi divulgada, desta vez por eles, com imagens simples e uma nota curta sobre privacidade, as reações foram de surpresa e júbilo. Foram mensagens de pessoas que acompanharam sua trajetória, e também de quem antes julgara com pressa. Não era redenção para todos, nem catarse pública. Era, essencialmente, a confirmação de que uma vida se expandia além das manchetes. Num futuro próximo, quando as luzes da cidade estivessem mais amenas e as fofocas menos urgentes, a história de Zhou Shuli seria lembrada não como drama sensacionalista, mas como o percurso de uma mulher que, aos 18 anos, optou por proteger seu futuro com astúcia e coragem, que trabalhou para reconquistar sua voz, e que no caminho, encontrou um homem de 45 anos disposto a reavaliar seu próprio coração. A diferença de idade permaneceu uma informação factual. O que passou a importar, para os que realmente olhavam, era o respeito mútuo que haviam construído. Se essa narrativa tocou algo em você, compartilhe com alguém que gosta de romances que mostram crescimento e esperança.